Olá, pessoal! Seja bem-vindo de novo ao Vida em Equilíbrio. Esse lugar que é um lugar de conversa para inspirar, para trazer estado de presença, para trazer qualidade de vida, saúde integral e também transformação. Eu, Andréa Cunha, terapeuta, mentora e palestrante, estou aqui com essa missão, que é um grande propósito de vida, que é ativar vidas através de entrevistas inspiradoras, através de um conteúdo que de fato possa fazer diferença na sua vida. E se você gosta dessa conversa, fica aí, curta o nosso podcast, que com certeza hoje vai ser mais do que inspirador, ele vai ser transformador. Hoje a gente vai falar sobre sistema familiar. Com certeza você já deve ter ouvido falar de constelação familiar. E hoje eu trouxe uma mestra, Claudina Ramires, que é uma profissional já atuante, psicoterapeuta, que trabalha muito com alma também, já transformou muitas vidas através de constelação. Claudina, é um prazer te receber, bem-vinda. Oh, querido, prazer é todo meu, estou muito feliz de poder estar aqui com você, que é uma querida, e poder falar com mais pessoas, trazer esse conhecimento, o pensamento sistêmico, que eu acho que é tão importante nesse momento nas nossas vidas. Então, muito prazer. Pois é, e esses pensamentos sistêmicos e todo esse movimento, ele vai agregar, né? Ele sempre agrega, faz com que a gente traga consciência e caminhe para a mudança que a gente tanto busca, né, Claudina? Claudina, explica para as pessoas o que é constelação familiar primeiro, para todo mundo entender, né? E como começou tudo isso. E eu acho que vai ser um bom início, né? Para as pessoas terem uma ideia do que é constelação, principalmente a sua constelação, que é uma constelação mais diferenciada. Queria que você explicasse um pouco. Tá joia. Então, a constelação ela surge na Alemanha com o alemão Bert Hellinger, filósofo, atualmente a gente apresenta ele mais assim. E a ideia é que você comece a olhar os sistemas a partir das suas repetições, para que você veja o que está sendo, principalmente o que está sendo excluído, e para que essas histórias excluídas elas possam encontrar um lugar, né, nos nossos corações também, ou para que a gente possa adquirir os ensinamentos que essas histórias vieram trazer para os sistemas e que naquela época as pessoas não puderam aprender e que nesse momento a gente pode, né? A constelação ela mudou muito desde quando ela é criada, né, quando ela se inicia para agora. O próprio Bert teve muitas transformações e a nossa professora se chama Alexandra Caymmi, ela é suíça, ela foi aluna de Bert também, de Bertoldi, mas ela, de fato, eu sempre digo que assim, eu sinto que a Lê pega a bola no momento do jogo em que Bert solta, né? Inclusive Bert fala, é necessário que você aceite tudo que você viveu, tudo que aconteceu, né? Mas é necessário que você libere. Com certeza. Um dos livros que eu mais gosto dele se chama Liberados Somos Concluídos. Olha que coisa linda. Então, na verdade, não é para a gente ficar carregando o peso ancestral, mas, de fato, é muito importante que a gente saiba por que aquela história sempre se repete, para que a gente possa ver junto com o profissional o que a gente está carregando e possa liberar esse conteúdo. E aí é desse ponto que a Alexandra pega, né? Depois que eu libero esse conteúdo, o que acontece? Porque isso para mim é muito interessante, assim, às vezes eu tenho alunos que fazem, até que vêm das escolas clássicas, que vêm com a sensação de, ok, eu já sei o que eu estava carregando de pai, mãe, de avô, de tio, e agora eu estou num vazio. Sim. Eu estou numa sensação assim de, ok, se eu não quero me identificar com aquilo, com o que eu quero de fato me identificar? E aí a Alexandra, ela começa a chamar atenção para a gente, para as nossas partes internas. Sim, é um tem trabalho. De nós também, né? Além do próprio sistema, de pai, mãe, de família, né? Isso. Seria mais ou menos o intrapsíquico, sabe, André? Assim, como é que de fato eu faço para escutar o meu coração, que está aqui materializado, que está conectado com o seu coração, com o coração dele,
com o coração do centro da Terra. Como é que eu faço para saber exatamente o que me dá impulso de viver, sabe? O que me dá vontade de estar e fazer a diferença, e de que forma eu sinto que esse coração dialoga com a minha alma, que são justamente essas memórias da alma familiar, essas histórias que eu escutei da minha família, essas forças que eu trago, mas que não necessariamente eu sinto que eu vou fazer os mesmos projetos que os meus antepassados. E eu acho que aí é exatamente um ponto importante, né? Porque a gente tem que trazer consciência, como você trouxe. A constelação, ela serve muito para isso, para você identificar, de repente, padrões que você repete, né? Coisas que estão do sutil e você ainda não observou. E a partir disso, você tendo essa consciência, você se descobre também, você se conhece para entender aonde, a partir daqui, eu não tenho mais essa necessidade de estar repetindo, né, essa história, né, dessa forma. Isso. Eu posso fazer uma nova história da minha vida e do que quem vem, né, a partir dela, né? Isso. E aí eu acho que você vai gostar dessa parte, você sabe bem disso, que para eu fazer essa história, eu preciso, de fato, ficar atenta à matéria, no sentido de meu coração está dentro do meu corpo. Sim. Então, eu preciso, de fato, ter um compromisso com o meu corpo diferente. Um compromisso que os meus ancestrais geralmente não tiveram. Né? E eu estou falando sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre descanso, sabe? Para Alexandra Caymmi, não há ampliação de consciência sem ocupação do corpo. Que bacana. Olha que interessante. Não há movimento sem consciência de descanso. Não há fala sem você parar e se ancorar no seu silêncio. Olha que legal isso. Sabe? Então a meditação entra, de fato, assim, a desintoxicação entra, né? No nosso curso, a gente vai, e não só no nosso curso, né? Na nossa vida, assim, como terapeuta, qualquer constelação que eu faça, em algum momento vai passar por esse ponto da materialidade, assim. Então, assim, de que adianta você estar estudando tanto se você não está olhando para aquela insônia que você tem, sabe? E olhando sério para aquilo. O que isso fala, né, Claudina? Isso. Então, tudo que está ali, principalmente no inconsciente, está muito mais naquela camada mais interna, você às vezes não verbaliza, talvez até nem tenha consciência, mas o corpo, ele vai estar trazendo. E sabe o que é mais engraçado? É que todos os podcasts que eu tenho, vários tipos de profissionais aqui, seja nutricionista, seja o neurocientista, todos, assim, de diversas áreas, sempre traz esse ponto. O ponto do corpo, da consciência, do cuidado, da matéria, do corpo, mas também do sono, da alimentação e, claro, do silêncio. Né? Que isso é importante. Você vê que o ser humano, ele tem essa busca realmente, esse movimento de vida e tal, mas ele também tem que ter esse respeito com ele mesmo, né? Perfeito. Que é olhar essas partes, né? Que a partir daí tudo acontece. E aí, olha como o sistema é interessante, né? Aí, se eu paro para me perguntar, né, mas por que eu não cuido do meu corpo, por que eu não cuido do meu sono, enfim. Se eu abro uma constelação, por exemplo, para olhar isso, possivelmente eu vou chegar numa fidelidade. Tipo, porque as mulheres do meu sistema trabalharam demais e tiveram aquela crença de que para você ser uma boa mulher, você tem que ser guerreira, batalhadora. Isso tudo é sinônimo de trabalhar muito, né, dar muito sangue, se cansar muito e dormir pouco, por exemplo. Entende? Então, assim, tem duas coisas aí interessantes. Uma é a fidelidade e a outra é a culpa. Que acontece através da repetição, né? Isso. Eu sou fiel, então logo repito. Isso, eu estou repetindo. Passado, isso. Né? E dentro de mim, o combustível disso é a culpa. A culpa, interessante. Você entende? A culpa é uma vibração importantíssimo. Bem baixa e muito importante ser olhada, porque ela é uma corrente. Isso, exatamente. É uma corrente. E aí a constelação em TSFI, que é essa que eu faço, né, que a gente faz, ela te leva a olhar, por exemplo, esse fenômeno da culpa personificado num ser humano. Vai ter uma pessoa ali
que vai estar representando a sua culpa, e de alguma maneira você vai ver como aquilo é agressivo, como aquilo interage com você de uma forma destruidora, e como aquilo, de fato, você não pode mais, porque você, sei lá, foi criada desse jeito, por uma moral ou por uma religiosidade, sustentar aquilo. Entendo. Entende? Porque aquilo vai te levar para um lugar de destruição que você não desejaria para os seus ancestrais também. Que legal. Agora, só para ficar mais claro, então existe a constelação, né, do Bert Helling, que é a constelação familiar sistêmica. Isso. A diferença da TSFI é justamente colocar também ali, naquele momento que está acontecendo, né, a cena que depois eu quero que você explique também como acontece, vocês trazem também o padrão. Não só os elementos da pessoa, da família. O intrapsíquico, as partes. A gente chama de partes. Isso, as que partes seria, como internas. você falou, culpa, Isso, o próprio medo. Insegurança, medo, Ótimo. dificuldade de ganhar dinheiro, repetição de... Bom, aí os padrões ainda é do sistêmico, mas Sim. essas coisas mais internas, sensação de não merecimento, né? Tudo isso a gente pode colocar no campo. Bom, posso explicar também. Você quer? Eu quero. Inclusive, explica, por favor, o que é o campo, né? Sim. Muito engraçado, porque legal. Quando a gente... As pessoas vão a primeira vez ver uma constelação, elas ficam confusas, né? O que está acontecendo? Isso aqui é um lado... Está acontecendo alguma coisa espiritual ali? A pessoa está incorporando porque ela fica tão impressionada como acontece o movimento das pessoas, né? Sim. Ninguém se conhece e, de repente, a outra está sentindo uma dor, está chorando, está tendo algo acontecendo no campo. E o que é exatamente esse campo, né? O campo mórfico, né? É isso? Isso, o campo favor, morfogenético, o campo mórfico. Bom, eu gosto de uma coisa bem simples, assim. Vocês já devem ter estado numa fila de supermercado e aí, de repente, você sente que alguém está te olhando, e quando você olha para trás, de fato, você vê alguém te olhando, né? E a pessoa pode estar longe de você. E aí você vai dizer, como assim, né? A energia dela foi lá incrível, né? e, enfim, eu não sei. Na verdade, a gente tem uma ressonância, né? E, de fato, os indígenas, eles falam que nós somos sons em pé. Que coisa linda. Legal. Então, nós somos, assim, nós Isso, temos... somos energia, de certo, temos vibrações, né? O vibrações, tempo inteiro, tem sentido. Exatamente, somos vibrações. E essas vibrações, elas emanam, né? Então, de fato, você está sentindo a minha vibração e as pessoas que estão assistindo o programa também estão sentindo, né? E isso tem a ver, claro, né, com o meu gestual, tem a ver também... O tom de voz, o que algumas pessoas, claro, vão projetar também, né? Ah, o cabelo branco, lembra minha tia, minha avó, não sei quem, né? Aí o sorriso, eu sou chilena, né? Eu sou descendente dos índios mapuches, né? Então, quem conhece também os indígenas do lado de lá da cordilheira também, né? Se identifica, enfim. Bom, nisso o campo morfogenético, ele tem essas informações que quando a gente treina, bom, a gente geralmente sente essas vibrações, tá? Muitos de nós sentem mais. Aquela coisa de você chegar num lugar e dizer, nossa, tinha uma vibração ali meio pesada, né? Poxa, esse outro lugar aqui tem uma vibe... Com certeza. Né? Até de pessoas leve, também, né? Pessoas, situações, tudo, né? Quando uma pessoa me pede para abrir uma constelação, ela fala, Claudina, eu tenho uma questão e eu autorizo você a entrar no meu campo. Né? No momento em que eu recebo essa autorização, eu conecto o meu coração com a pessoa, né? Eu imagino isso. Eu conecto meu coração com os ancestrais da pessoa e com tudo aquilo que está excluído e que a pessoa precisa ver. Né? Eu faço esse convite para o campo da pessoa, com muita reverência, né? Pedindo licença aos ancestrais, aos guardiões, e aí sim entra uma parte espiritual, né? Que para mim, eu não sei se é porque eu sou descendente de Mapuches, mas assim, para mim, a espiritualidade ela está,
mesmo que a gente não queira, ela mesmo quem não sempre acredite, está. Né? Ela sempre... Faço um monte de constelações com pessoas que não acreditam, e eu acho muito legal, porque a espiritualidade, ela também pode ser uma vibração que vem desses ancestrais. Isso é muito legal. Ontem eu fiz uma constelação que a moça falou, eu posso constelar o meu futuro? Porque eu sinto algo do futuro. Olha que interessante. Eu nunca sabia, assim, nunca soube. Muito legal. E depois eu vi, claro, ela tem filhas pequenas. Sim. Então, na verdade, o receio dela é do futuro dessas meninas também. Né? Então, sim, pode constelar o futuro. Por quê? Porque ele está ancorado no presente. Porque ressoa, talvez, esse medo, algo que está dentro dela, né? Isso. Mesmo que seja hoje ou que remeta ao passado, ele pode, sim, claro, chegar no futuro, claro, sim, se ela não olhar. Sim. Dessa forma racional, eu te digo que sim, está perfeita essa lógica. Porém, dentro da constelação, às vezes a gente caminha para o passado, presente, futuro, sem saber. Assim, depois de já ter feito 5.000 constelações, né, eu já vivi coisas, muitas, né, da pessoa sair da constelação e depois me ligar e dizer, meu Deus, acaba de receber um convite para ir para Portugal, e tinha aparecido na constelação que era importante ela olhar para Portugal, tinha acontecido alguma coisa, enfim. Bom, eu ainda não expliquei o que é campo. Mas vamos lá, agora é a hora. Agora eu vou conseguir. A gente emana essas vibrações e o constelador, ele se treina para receber esse campo, para sentir, tá? Eu estudei terapia sistêmica, né, há quase 20 anos atrás. Então, eu também tenho um conhecimento de livro, né? Li bastante, estudei bastante, gosto muito disso. Mas, de fato, tem uma sensibilidade que a gente vai trabalhando com o próprio campo. É como se fosse assim, hoje, eu sinto que é como se houvesse um pedido do coração da Terra, sabe? Para que mais pessoas estivessem conectadas com os seus corações. No sentido de que, ok, estamos no mundo capitalista, patriarcado, o machismo está caindo, a misoginia está sendo olhada, o racismo, o classismo, assim, tem um campo mental muito forte, verdade, que eu acho que é muito isso. Que eu acho que é muito importante. Tanto que as doenças mentais cada vez aumentando, muito, né? Muito. Mas tem uma frequência de pedido, desejo, né? De cura que eu não via antes. Eu também sinto, sabe? isso. Eu sinto assim, as pessoas chegam e elas chegam... Pelo amor, né? Por amor, exatamente. Eu também sinto. Apesar de ter pessoas atacando as constelações, falando, né, de A, B ou C, de coisas que o Bert falou há 30, 40 anos atrás, que eu tenho certeza que ele não falaria hoje, né, da forma que ele falou, enfim, não sei, estou julgando, mas eu sinto que quando as pessoas chegam no campo de constelação, naquele grupo que está ali junto com esse mesmo objetivo de vamos se cuidar, né? Vamos olhar para o que é mais valioso da gente, né? Vamos sair dessa neurose de ficar repetindo essas culpas, essas raivas, esses ódios, essas mágoas, traumas, esse negócio, né? que não deixa a gente seguir, esses traumas. Vamos cuidar desses traumas, né? Existe uma entrega, e se você tem um bom profissional, se você tem um profissional que estabeleceu também, né, um grupo de representantes também cuidadosos, que é também. Sim, responsáveis, que estão ali ancorados, a gente faz trabalhos belíssimos. É verdade. A gente tem experiências que, nossa, às vezes eu falo para o pessoal, vocês perceberam que a gente está há 4 horas fazendo constelação sem olhar o celular?
E as pessoas dizem, meu Deus, de agora, é né? verdade? Muita presença, muita entrega. A constelação, gente, quem nunca constelou, é incrível, porque realmente ele chama para aquele momento, e é como você falou, é como se o ser humano estivesse ali sendo humano, com o coração muito aberto, porque às vezes você não está constelando você. Você está ali pronto para uma doação, para o campo, né? Para o que está acontecendo. Isso. E até quando é com você também, você está ali para olhar para você. Que às vezes a gente não olha, tá? A gente fala tanto de ego, né? Não, mas na verdade muita gente não olha para si mesmo. Que lindo. Né? E olha assim para outras situações, mas não olha para a sua alma, para o seu interior, para de fato essa criança, esse ser que está aí dentro e que precisa ser olhado. Porque se muitas pessoas olham para si com todo esse cuidado, eu tenho certeza que a gente teria muitas pessoas melhores, porque é olhando para si que a gente vê o outro, porque a gente acaba espelhando, a gente passa muito de nós para o outro, porque a forma que eu trato o mundo é a forma que está aqui dentro de mim, não é? Então, assim, se eu estou bem, se eu estou curada, que eu estou trabalhada, começo a desmistificar muita coisa, mudar padrões, gente, a minha energia é outra, a minha vibração, o meu olhar para o outro é outro. Então é um convite incrível fazer qualquer trabalho de transformação, de se olhar, de se curar. Isso. Né? E a constelação tem essa importância, né, Claudina? Sim. Fala para o pessoal como é importante, por que fazer constelação familiar, afinal? Como ela vai ajudar tanto no sistema, numa parte emocional, mental e tudo isso que a gente está falando? Muito bom. Eu quero responder a sua pergunta, mas eu vou só atravessar um pouquinho para falar que eu acho que o mais importante primeiro, a vibração do julgamento. Sim. Porque a gente viveu isso. Eu sinto que isso está na base do patriarcado. Assim, nós fomos para que como fôssemos... se a gente carregasse isso muito forte. Para que fôssemos domesticados, né, porque somos domesticados, a gente foi desqualificado. Não faça assim, Andréa. Assim está errado. E o julgamento, né? Sente certo. Paralisa, né? Exatamente. Compara. O julgamento paralisa, o julgamento te leva a um lugar de pouco valor, te leva a um lugar de muita dúvida sobre você. Exatamente. E muita desconexão com o seu coração. Então, a gente vai ter cantores maravilhosos que são advogados frustrados. A gente vai ter bailarinas incríveis que estão trabalhando, não sei, em hospitais. E tudo bem trabalhar em hospital, maravilhoso ser advogada. Eu sou advogada também. Você fala assim, que não seguiram a sua alma, o que está dentro dela. Isso, por causa desse julgamento que está internalizado. Entendi. Por causa dessas palavras que não são da pessoa, exatamente. Que são dos ancestrais. Sim. E que os pais repetiram totalmente sem querer também, porque os pais repetiram porque escutaram dos seus pais e dos outros pais. Então, assim, por que constelar? Eu sinto que, disso, primeiro, para você entender o que é ser humano de verdade, como seria uma interação de pessoas que estão ali sem julgamento, falando as suas verdades. Gosto quando essa pessoa me olha, não gosto quando ela me olha, prefiro que essa pessoa fique mais longe de mim. Nesse momento eu quero sentar, eu estou muito cansada. Nesse momento eu queria morrer, eu queria gritar, eu queria chorar. E você está ali diante da verdade do outro e a sensação é, uau, tudo bem. Tudo bem ver a emoção no outro, né? Tudo bem deixar o outro se expressar. Eu não morro, né? O outro tem essa possibilidade de colocar aquilo para fora. E a gente cria um momento em que nós somos humanos de verdade, cuidando de nossas dores, que apesar de ser a dor do cliente, que está ali para saber por que eu sempre atraio o mesmo tipo de parceiro amoroso. Sim. Tudo começou assim, né? Eu acho que depois eu vou até te perguntar sobre isso também, que é bem importante, né? A questão das relações, né? Isso. Como pesa isso nesse momento de constelação, né? Vamos, isso. Então, assim, a pessoa chegou com esse tema, tá? Eu quero saber por que eu sempre atraio o mesmo tipo de parceiro. Aí eu peço para ela escolher uma pessoa para ela, uma pessoa para o padrão amoroso, o tipo de homem que ela atrai.
Aí eu vou pesquisar e eu descubro que essa repetição não tem a ver somente com o pai dela, que seria o óbvio, né? Mas tem a ver até com uma avó, com uma bisavó, ou com um avô, um bisavô, enfim, que foram muito infelizes no casamento, que ninguém olhou para aquilo, é um assunto excluído, né? E a pessoa, de alguma forma, está repetindo para trazer aquilo. E aí aquele padrão é liberado, porque ele foi visto na TSFI, e aí eu sou apaixonada pelo que eu faço, suspeitíssima. A gente não usa somente as frases liberadoras do Bert. Eu posso sentir que uma música vai ser muito mais forte. Esse é um diferencial de vocês. Isso. Né? E aí eu coloco a música e eu falo para a pessoa, deixa o corpo fazer o que ele quer fazer. E a pessoa pode fazer uma grande dança com essa avó, com esse bisavô, né? Pode ter um grande encontro e uma grande despedida, sem necessariamente fazer as frases liberadoras, e você sentindo a vibração da emoção naquele momento, e do respeito e do soltar, né? E essa experiência ela é muito forte para o cliente, que geralmente eu dou uma olhadinha assim, tá lá chorando. Conectadíssimo. Coisa mais linda. Para o representante, a pessoa que ela escolheu, que está ali, né, no campo, aí agora, né, no espaço, representando, que também tem uma história parecida, vou falar dessa bruxaria daqui a pouco, e para a outra pessoa que estava representando o padrão, que se transformou numa pessoa, né, essa emoção, ela também vem para essa pessoa. E aí, quando a gente vê, tá o povo todo envolvido. Incrível, realmente. Incrível como a música, ela realmente ela traz. Eu acho que é pela vibração mesmo, né? Às vezes a constelação, já vi, às vezes que eu participei e vi, ela tá até indo, assim, mas ela muda quando entra a música completamente. Exato. A música, ela toca, e mais ainda quando ela é assertiva. Sim. Né? Na nossa última, então, que a gente experimentou, as pessoas que não conhecem, às vezes estão completamente descrentes. Sim. E de repente toca aquela música que ela falou, como assim ela tá tocando essa música? E a música que mais representa, né, para essa pessoa, que seja, né, que remeta a alguma coisa. Sim. E é incrível como aí sim parece que ela dá conta, peraí, agora tem algo aqui diferente. E você sabe que isso é tão lindo para mim, tão lindo. E depois a pessoa vem me perguntar. Eu me lembro que eu constelei a esposa de um juiz. E o juiz, ele foi vestido de juiz, coitado, todo arrumadão, assim. E ele estava lá quietinho no canto e muito sério. E a esposa aqui, a constelação. E a constelação tinha um enredamento familiar, assim, fortíssimo. E eu estava lá pesquisando ainda, sentindo, e vinha na minha cabeça assim, que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? E eu, oxe, que loucura é essa? E aí eu continuava a constelação e a música vinha de novo. Aí na terceira vez, eu parei e falei, gente, vocês vão me desculpar, eu sei que vai parecer maluquice, mas eu preciso cantar uma música. E meu marido, ele é músico, né? Musicoterapeuta, André. E aí, às vezes, ele me acompanha. E nesse dia, eu cantei, ele acompanhou no violão. Menino, esse pobre juiz chorou. Ele que não estava sendo constelado, ele que foi não tocado. Muito. Ele ficou muito emocionado. Foi muito. E a constelação abriu, assim, né? Tipo, tudo aquilo que estava denso começou a abriu. E aí, o que aconteceu? E eu não sabia o que tinha acontecido. Eu cantei, eu vi que aconteceu algo. Quando a constelação terminou, ela me disse, por que você cantou aquela música? Falei, não sei. Aí contei, né? Porque o campo estava trazendo. Aí ela disse, é porque meu marido, ele é devoto de Santo Antônio. E, de fato, ele sempre me disse, entregue para Santo Antônio que as coisas se resolvem. Olha só que interessante, aí mudou tudo. Você acha que a energia das pessoas que estão ali não estão completamente entregues, que tem algum tipo de julgamento, ou, né, um certo preconceito e tal, pode também atrapalhar o campo, já que tudo é energia?
Porque a energia naquela hora está travada. Boa pergunta. Você acha que sim ou não? A resposta é engraçada. Se eu sentir, vai atrapalhar, porque se me atrapalhar. Porque entende? Você é a mestra que está ali Isso, sendo porque sou eu que estou, de alguma maneira, canalizando, assim, né? Sentindo. Então, de fato, se eu sentir, é capaz que eu fique um pouco travada para escutar o campo, tá? Sim. Mas com o treino, né? Com tanto treino, quando eu sinto que isso acontece, eu geralmente dou um passo atrás, respiro, coloco no meu coração o próprio julgamento dessa pessoa, né? Olho para essa pessoa sabendo que ela tem uma história muito difícil, que ela possivelmente ela foi manipulada, ela foi abusada, alguma coisa aconteceu para que ela esteja projetando isso em mim. Entendi. Entende? Então, assim, quando eu coloco isso essa pessoa no meu coração, não me sentindo necessariamente superior. Sim. Eu sou superior a essas energias. Não. É apenas, isso é humano, isso é do humano, eu posso incluir isso também. E aí eu passo também a sentir que eu não posso dar tanta atenção para essa pessoa, não é justo. Porque a pessoa que eu preciso cuidar nesse momento é o cliente. Claro. E aí geralmente eu neutralizo, né? E volto para cá para poder. Atenção é o que tem que ser, né? Isso. Porque sinceramente, ideia assim, a constelação não é um processo de convencimento. Com certeza. Então, se alguém chega sem querer ser convencido, eu espero que não seja convencido, entende? Eu espero que ou a pessoa tenha uma experiência, ela receba também algo importante para ela, ou ela veja que aquilo não é para ela. Claro. Sabe? Tá tudo bem, né? Eu acho que nem tudo é para todo mundo, talvez, né? Ou então a pessoa não está pronta para aquele momento ainda, né? Eu acredito muito nisso. Até porque a gente tem vários caminhos para buscar a cura, para buscar o seu encontro de alma. Não é único, né? Isso que é maravilhoso. E é importante você buscar o que você se identifica, o que você acredita. Tem pessoas que vão buscar a constelação, outras vão buscar outro caminho. Mas o que mais bacana disso é a pessoa não parar. Ela buscar, né? Esse entendimento do ser, né, de quem ela é, da transformação, da evolução, porque é isso que faz a diferença. Agora, o método, aí é muito particular, né? Isso, é importante que cada um busque o seu. E eu acho mesmo, assim, cada vez mais, antes eu chamava todo mundo para constelação. Hoje eu já acho que a constelação não é para todo mundo. Ela vai atrair as pessoas, né? E tá ótimo, sabe? Tá ótimo. Quando eu soltei isso, chegaram pessoas que eu não imaginava que iriam me pedir para constelar. Tem uma fala do Bert Helling, eu acho que eu vi Helling, né, que chama. Eu vi ele dando uma entrevista, ele fala justamente isso. Perguntaram para ele, constelação é para qualquer pessoa? Aí ele fala sim, mas não é... acho que a interpretação, alguma coisa assim que ele quis dizer que não, quer dizer, depende, ela vai receber, ela vai ser constelada, mas o que ela vai fazer com isso e como ela vai receber, aí realmente depende. Falar disso, é bem interessante isso, né? Isso é muito importante, ideia, porque tem pessoas também, tem um fã-clube que acha que constelei e resolvi. Sim, e isso me assusta muito. Isso. Não, com porque certeza. Constelação não é feitiço. Sabe? Constelação não é a Claudina resolveu, ou eu vivi aquele momento ali emocionante, forte, porque senão, assim, não é só a emoção, né? É o compromisso que você vai se fazer a partir daquela experiência, tendo visto a sua real emoção. Entende? Então, assim, qual é o meu compromisso? Não, a partir de agora, eu preciso ficar atenta quando aparece aquele padrão de homens. Eu paro e digo, opa, agora é parecido com o último, agora eu preciso respirar e talvez eu precise falar novamente, minha avó, eu gosto muito de você, né, mas não vou mais fidelizar com você, eu agradeço, né, libero essa história, porque eu já estou... Eu começo a confiar mais no meu coração. Isso é bacana. E entender que, na verdade, você tem escolha, você tem esse poder, né, de escolha. Isso. Então, é o livre-arbítrio, né? É. Você pode escolher o caminho. Totalmente. Você pode até vir
com esse histórico. É como padrão genético. A gente já fala, a epigenética já fala sobre isso, né? Sim. Então você vem sim com todas essas possibilidades, mas o seu comportamento, a sua decisão é que vai dar ou não esse diagnóstico igual ao da sua família. Então isso eu acho que também, né, cabe nesse estado. Exatamente. Agora, as pessoas buscam mais constelação por que motivo? Tem assim, eu até imagino que seja, mas eu quero ouvir de você. Esse padrão do relacionamento é muito... Né? Eu me lembro que eu fiz uma que a menina saiu do meu consultório, eu estava num prédio ainda, e conheceu um rapaz no elevador. Ai, meu Deus, para quê? Na semana seguinte, as 5 amigas dela marcaram para fazer a constelação do amor verdadeiro. Eu me lembro que tinha isso. E eu dizendo, gente, não é assim, não é mãe de santo, não é traga o seu amor em 5 dias, não é isso. Pelo amor de Deus, mas vamos ver. Mas assim, a gente pode constelar doenças, é muito bom, tá? Porque a doença também é um padrão de informação importante. Certeza. Às vezes você tem a questão da fidelidade. Total. Eu já estudei algumas terapias que tem isso. Você mantém a fidelidade daquela história da família, da avó, de alguém. Isso. Interessante. Às vezes não é exatamente porque o outro teve o câncer. Sim. Mas é a vida que aquela pessoa levava, que fez com que ela tivesse o câncer, que de alguma maneira a outra pessoa também tá vivendo parecido, entende? Porque se submete a uma profissão que não gosta, porque mora num lugar que não gosta de morar. Gente, isso é tão importante, assim. Pensa só, o lugar onde a gente mora tem uma vibração. Total. Tem uma frequência. Eu falei sobre isso aqui com a Kitty. Nossa. Ela trabalha com essa questão de harmonia gelária. Isso. E aí, às vezes, você tá ali, mas esse apartamento foi tão caro. Mas eu moro aqui há 30 anos. E as coisas estão dando errado. E é como se a energia tivesse ali, embora, acabou, fechou o ciclo. É para você viver outra coisa. Entende? Assim, com a constelação, a gente começa também a sentir que a vibração, até assim, que quando uma coisa dá errado, quando a gente adoece, não necessariamente é ruim. Isso. Pelo Isso contrário. também tem a ver com ciclos, né, Claudina? Porque existem ciclos e muita gente não quer fechar os ciclos. Exatamente. E aí vem talvez uma doença, vem algo assim, porque a pessoa insiste em algo que já não é mais da vibração ou de algo que ela está ali para viver, né? É como se o coração dela está escolhendo outra coisa. Exatamente. As relações, por exemplo, manter relações com pessoas que já não vibram mais na mesma que ela. Ou tá no próprio ambiente como um trabalho, né? Coisas que ela sabe que já não está mais vibrando. Que é uma coisa importante, né? Assim, a gente desenvolve partes nossas em relacionamentos em trabalho, por exemplo, né? Mas a gente sabe quando eu já desenvolvi a paciência que eu precisava naquele relacionamento, a resiliência, já aprendi a cozinhar, já aprendi a arrumar as coisas, já entendi como aquilo se organiza. E aí o meu coração, ele começa a querer novas vibrações. Com certeza. Entende? E aí vão acontecer coisas, né, que vão querer me mexer dali, eu acho que é a alma falando dali. Através do coração, tipo, olha, tá na hora de uma mudança. De mexer. Tá na hora de seguir. E é bom ouvir isso, né? Porque quando a gente ouve, eu acho que aí é o grande segredo. E quando a gente vê, é mais ainda. Assim, quando você vê pessoas que não te conhecem atuando, isso dá... sem dúvida. Não é quero mais ficar certeza, aqui do né? lado. Claro, sem dúvida. Incrível. Sem dúvida. E desenvolver essa intuição e essa energia é maravilhosa. Fala um pouco sobre também o seu trabalho na TSFI. Como é que as pessoas podem buscar você? Como é que é esse trabalho? Por exemplo, muita gente deve ter dúvida. Faço com bonecos, que hoje tem muito também. Está muito em alta a questão da constelação com os bonecos. É só com bonecos ou não presencial? Como é que ela funciona? Que legal. A gente pode marcar uma constelação individual, que aí eu e você conversando, só de você me contar a história... Sem ter representantes. Sem mais ninguém, tá? Eu posso te dar essas devolutivas sistêmicas de tudo que eu tô vendo, tô sentindo, do que eu sei, né? É uma sessão, inclusive.
Eu tenho gostado muito de fazer terapia breve, que aí eu faço uma sessão individual, uma constelação, depois outra sessão individual e outra constelação. Perfeito, porque você trabalha, exatamente, é um complemento, né, da constelação. Exatamente, né? Que ótimo, muito legal. Muito bom. Que aí a gente aprofunda, Sim. Contempla o nosso campo mental, né, que às vezes ele fica meio, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Exatamente. E aí é legal que você está com um profissional que já estudou as infinitas possibilidades, né? Algumas, claro, e aí a gente pode trocar, né? Isso é bem legal. Eu posso também combinar com você já uma constelação com bonecos, e aí eu tenho uma famíliazinha linda, né? Que eu coloco aqui e a gente vai, né? Vendo o que é sistêmico. Ou a gente pode combinar essa constelação com as pessoas, né? E aí tem um grupo toda quinta-feira. Eu estou lá na Vila de Gaia, na Pituba. Isso é presencial, né? Das 18 às 22, presencial aqui em Salvador, viu? Mas também toda quarta-feira eu estou pelo Zoom, eu estou virtual, eu tenho um grupo de pessoas. Das 4 às 8 da noite, eu faço 3 constelações. E funciona que também são online? Abertas, vocês estão Você super consegue captar funciona. O campo, tudo certinho? Tudo certinho, muda tudo. Porque tem gente que ainda tem uma resistência, forte, né, de trabalho online. Tem, agora eu vou te contar uma coisa. Eu tenho constelado artistas, muitos, no online. Sim, tenho agenda, constelado, né, às vezes muito políticos, cheia. muitos. Diretores de hospitais, médicos, muitas pessoas públicas. Sim. Que preferem o online porque eu fecho a câmera, deixo escrito cliente. Então ninguém sabe quem é meu cliente. Sim. Sensacional. Interessante. E os representantes, tem pessoas da Itália, de Portugal, da Austrália, todo mundo junto, assim. Legal. É muito. A Austrália tem um problema do horário. Não, eu nunca participei de um assim. Você vai adorar. E aí eu convido vocês, assim, até para quem não tem nesse momento, né? Você não está dispondo de dinheiro, né, para participar. Você pode fazer no online, porque o online é gratuito. Olha que coisa linda. Que ótimo. Assim, para ser representante, claro. Para constelar tem o valor de... Claro. Agora, eu tenho um grupo que se a pessoa combina comigo que toda quarta-feira, num horário, ela pode estar, ela participa de um sorteio mensal, que aí ela tem a chance de constelar também. Que bacana. É muito lindo, muito lindo. Falar para mim uma coisa que é super importante, que é sobre a questão de pai e mãe, né? Tá. Hoje, você sabe que é a nossa base. Importantíssimo. E é tão importante, né? Eu acho que o grande problema também das pessoas é essa relação pai e mãe. Né? Todo mundo tem algo com pai e mãe. E eu sei que na constelação, no sistema familiar, na verdade, é onde tem maior peso. A gente tem, com certeza, nossos antepassados, mas pai e mãe, a gente traz uma carga muito forte. Né? Então, assim, qual a importância do papel do pai e da mãe na nossa vida? Vamos lá. O Bert, ele fala que a gente recebe da mãe a vida. Então, seria os impulsos, né? Seria o desejo de viver, a alegria, a criatividade, né? Tudo isso vem da mãe. E a gente recebe do pai a estrutura, né? A gente recebe os limites, a gente recebe a ação correta, né? Viria do pai. É muito importante que o pai e a mãe colaborem, né, um com o outro, compreendendo que o lugar de cada um é o lugar de cada um. E assim, bom, eu também sou advogada, não advogo mais há muito tempo, mas fiquei feliz quando apareceu o Instituto da Alienação Parental, né, porque a sociedade pôde olhar para esse grande risco que é um dos dois querer excluir o outro, né? É muito importante, assim, mesmo que o outro seja imperfeito, eu vou te contar que todos somos. É verdade, é um segredo, todos somos imperfeitos. Revelei. É muito importante que a mãe não fique apontando as imperfeições do pai e que o pai não fique apontando as imperfeições da mãe.
Tem uma imagem de Bert que para mim é muito forte, que é assim: se eu sou, e na constelação aparece, né? Meu lado direito está relacionado à minha ancestralidade paterna, meu lado esquerdo à minha ancestralidade materna. Então, assim, se a minha mãe fala mal do meu pai, é como se o meu lado esquerdo falasse mal do meu lado direito. Sim. É como se o meu lado direito fosse sente? podre. Totalmente Olha, sente. interessante. A criança, ela sente aquela desqualificação no corpo dela. Corpo. Isso não é consciente. Algum comportamento autodestrutivo ela vai ter. Olha, que Quando eu falei para você sobre o julgamento, né, que a gente tem na nossa cabeça, vem muito do que a gente escutou, não só relacionado com a gente, criança, mas também entre eles. Né? Essas falas de desqualificação de um e do outro, a gente guardou de alguma forma dentro de mim, da gente, e aí assim, como é que eu não vou me sentir não merecedora? Claro que eu vou me sentir. Com certeza. Mas e no caso da ausência, né? Porque realmente tem os dois pesos, né? Mas tem aquele que não está presente. Seja o pai e a mãe, e principalmente a mãe, sem dúvida, como você falou, ela traz a importância da vida, até porque o próprio Bert fala isso, né? A primeira vida, a primeira casa que você recebe, onde você mora, é na mãe, né? É no útero, né? Então você está ali, é a primeira referência e tem um grande valor. Né? E o pai também tem aquele papel depois, né? Mas assim, quando tem ausência, como é que é isso para realmente nós, né, que crescemos, quem cresceu sem pai nem mãe? Porque às vezes você até tem, mas não é ausente. Sim, sim, sim. Você sabe que assim, esse é um grande mistério da vida. Não sei se você já percebeu a força de uma pessoa órfã. É, verdade. A força de uma pessoa que cresceu sem pai e que desenvolveu, por exemplo, uma conexão quase que imediata com a espiritualidade. Pessoas que se sentem, a Alexandra fala, filhos de Deus. Sim, sim. Sabe? Pena que não são, assim, todos, né? Eu claro sei porque que não, eu também já trabalhei, né? Sim, sim, atendendo algumas pessoas. Existe aí algumas pessoas um pouco com um vazio, assim, muito maior. Mas mesmo as que se vitimizam, tá? É claro que, assim, eu não quero radicalizar, pelo amor de Deus. Deixa eu organizar essa fala. É claro que uma pessoa que sofreu muito, ela tem direito a se vitimizar, né? No sentido de que ela foi vítima, claro. Né? Se teve abuso sexual, teve abuso de autoridade, teve abandono severo, né? Todas essas coisas. Ela vai chegar na idade adulta, de fato, com a sensação de menos-valia, e ela pode passar muito tempo com raiva de Deus e isso ser justo. Entende? Mas no momento em que ela entra num processo de, poxa, eu estou viva. Sim. E eu quero fazer valer essa vida, claro. Sabe? No momento em que ela entrar num processo de olhar para si, ela também vai perceber quantas vezes ela foi poupada, quantas vezes ela recebeu força, quantas vezes ela desenvolveu forças que você não temos. Com certeza. Você entende? Então, assim, se um filho cresce sem o pai, obviamente que a mãe vai ter que ter um cuidado, vai ter que olhar para isso, mas vai ser muito bonito porque a mãe, ela também vai poder trazer uma criatividade para esse menino, para que ele perceba que essa é a idiosincrasia dele, enquanto o outro tem diabetes, o outro tem uma doença degenerativa, o outro é muito tímido, o outro tem espectro autista, o outro tem não sei o quê, não sei o quê. A idiosincrasia dele é essa, né? Ele não tem o pai. Ok. O que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer como todos nós fazemos com as nossas faltas, né? Vamos criar umas forças, vamos criar umas alternativas para a gente lidar com isso e viver o melhor que a gente puder. E à medida que a pessoa vai crescendo, vai amadurecendo, a ideia, inclusive, da TCFI, é que você se torne o seu próprio pai.
é que você se torne a sua própria mãe. Liberados somos concluídos, né? Você libera esse pai e essa mãe, tendo eles existido ou não, e você se torna a pessoa que você que te protege, Sim. que fala para você qual é a ação correta, que faz a ação correta, né? Que te cuida, né? Que acalma esse julgamento todo, essas culpas todas. Sim. Você aprende a se autorregular, mesmo com uma história muito difícil. Sabe? Aí é uma superação muito grande, né? Sim, Na verdade, a pessoa são. tem que trazer isso nesse contexto de somar o espiritual, como você trouxe, somar um entendimento de que ela realmente assim, teve outra oportunidade, isso. Né? E ser grato, principalmente. Sim. Né? Aí é um trabalho que eu acho que algumas pessoas ainda, algumas conseguem com facilidade, outras ainda estão nesse caminho, porque de fato tem um impacto, né? A ausência do pai e a mãe na vida acaba reverberando isso nos relacionamentos, na vida financeira, na vida profissional. Eu digo assim, algumas pessoas que não cuidaram disso e carregam essa dor, elas realmente se sentem machucadas e acabam Eu aconselharia essas pessoas a buscarem ajuda, né, de bons profissionais, compreendendo que hoje, por exemplo, a gente tem um monte de faculdade de psicologia que oferece um bom serviço, né, de atendimento para a comunidade, né? Tem pessoas, eu tive uma aluna que era freira. Olha que coisa linda. E ela atendia também dentro da paróquia dela, enfim. Então, atualmente tem também serviços de atendimento dentro de instituições religiosas. Hoje tem muitas opções, que compreendem. Claro. Tem os institutos que também fazem trabalhos sociais, enfim. Eu acho que assim, você não pode se conformar com a dor. Exatamente. Sabe? Saiba que a gente está numa rede planetária e humana, né? Que tem pessoas que podem te ajudar, desde que você queira se ajudar. Tá tudo bem pedir ajuda, né? Também tem isso, porque tem pessoas que não pedem, não sabem pedir. Isso. E desde que você queira se ajudar, que você aceite a ajuda, né? E tenha esse desejo de sair do vitimismo. Isso. E né? da culpa, como você falou, né? Isso. Tanto sair do vitimismo quanto desculpar o outro. Eu não sou isso porque tal coisa. Minha mãe, meu pai, realmente. Aí é uma libertação quando a pessoa consegue chegar nesse estado, né? De olhar, se sentir assim, olha, eu vou fazer o meu próprio caminho e tá tudo bem. Até porque o nosso pai e nossa mãe, eles não tiveram, talvez, naquela época, consciência, né? Que de repente era o que a gente esperava também que fosse. Né? Então, tudo que aconteceu é do estado de consciência de cada um. Isso. Então, se eu hoje tenho um despertar, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes, para as pessoas que me seguem, que estão no meu mundo, né? Se eu hoje posso ter essa consciência e posso me melhorar, isso é o grande jogo. É a grande liberdade, né? Eu não vou ficar aqui como vítima. Isso. Eu tenho que ter gratidão, entender aquilo que aconteceu comigo e ver o lado da oportunidade, do aprendizado. E aí sim eu vou fazer uma história diferente, né? Eu vou criar oportunidades e aí eu vou evoluir, entendeu? Porque se somos vibração, Dea, quando a gente fica na vibração da vítima, sabe, a gente vai continuar atraindo perpetradores. Exatamente. A gente vai continuar atraindo violência. Isso. Você vibra naquilo, você continua. O universo, ele traz mais daquilo que você vibra. Mas dúvida. Quando você faz essa escolha, eu quero o melhor para mim. E assim, o melhor para Claudina é diferente do melhor para Andréa. Então eu preciso me conectar com o que é o melhor para mim e começar a caminhar nesse sentido, sabe? Deixando para trás o passado. Maravilha. Deixando para trás, assim, me trabalhando para soltar as mágoas, me trabalhando para seguir esse sol, né? Esse somos também, né? Isso. Seguir e ser. Claudina está chegando no final desse podcast. Oh, meu Deus, quero mais. Eu quero que você fale sobre o curso. Sim, quem tiver interessado, tá? Em procurar, em fazer, porque vai começar uma turma agora, né? Sim, 17 e 18 de maio. Tá? A gente começa o curso de formação de consteladores em TCFI,
que dura 2 anos e meio, é para você sair feríssima. O primeiro 1 ano e meio é o ciclo básico para a pessoa se autoconhecer, tá? A gente faz constelações individuais. Eu trabalho também com musicoterapia, com traumaterapia e com xamanismo, tá? Que é justamente Fala a conexão. Fala a sua página para as pessoas entrarem em contato e poder ver toda essa, né, essa esteira de trabalho aí que você tem. A conexão com os 4 elementos. Então, você pode me encontrar no Instagram, Claudina Terapeuta TSFI, ou no meu site, que tem o mesmo nome, Claudina Terapeuta TSFI. Ótimo. Eu tenho um monte de vídeos no YouTube também, tudo com esse nome aí. Então é fácil te encontrar. Claudina Terapeuta TSFI. Poxa, que bacana, querida. Sempre leve, sempre gostoso estar com você, né? A sua companhia é sempre maravilhosa e gratidão obrigada, por estar querida. aqui, né? Bom. Então, assim, espero que você tenha gostado também de estar aqui hoje com a Maria, gente. adorei. Cheguei nervosa, tô saindo tranquilinha. Que ótimo, que ótimo. Então é Então. isso, gente. Chegamos aqui no final de mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que você, de coração, dê esse like aí, se você gostou. Compartilhe com mais pessoas, porque é merecedor, né? Quem vai receber, sem dúvida, vai ser tocado. E quem sabe vai ser uma informação importante para essa pessoa que está do outro lado. Vejam também os outros podcasts, são incríveis. E, claro, esteja comigo nos próximos, tá? Eu tô indo, então, Andréa Cunha, eu fico por aqui e vou te convidar, com certeza, para estar comigo sempre nesses podcasts transformadores, que é o Vida em Equilíbrio. Grande beijo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.